De idosos é atacado a golpes de facão dentro de casa. O filho do casal, que é o Valdemir, ele é apontado como suspeito da morte do pai e por ferir a mãe. Então ele feriu a mãe e matou o pai, o próprio filho. 3 anos após o crime, o acusado vai agora a julgamento. A defesa do acusado alega que o suspeito era abusado sexualmente pelo pai na infância. E aí esse filho teria se revoltado e falou: agora chegou a minha vez de vingar os abusos que eu sofri na infância pelo meu pai, vou matar ele. Matou o pai e ainda feriu a mãe. Reportagem completa indo para julgamento, o acusado. Um casal de idosos. Ambos foram esfaqueados. Esposa sobreviveu. Marido não resistiu. O autor do crime, segundo a acusação, era um homem muito próximo. Fica aquela desconfiança, porque já bateu nos velhos várias vezes, né? Ameaçava, batia na velha, no velho. No velho ele bateu muitas vezes. Valdemir Fumagalli foi apontado como responsável pelo homicídio do pai, Idevor Fumagalli. Além disso, quase matou também a mãe, Dirce de Souza Fumagalli. Muitas das vezes a gente falava as coisas para ela, mas ela não acreditava. Ela protegia o filho? Muitas vezes. Os pais dele tratavam ele aí que nem criança. Faziam tudo por ele. Difícil. Valdemir, na época, apresentou uma versão. Ele contou à polícia que homens entraram na residência e esfaquearam os próprios pais. A história causou uma desconfiança. Eles levantaram a ficha do rapaz e verificaram que existiam ali alguns boletins de ocorrência registrados contra ele. Além disso, dentro da casa, na cena do crime, a história era outra. No depoimento, ele reafirmou a existência de outros homens responsáveis pelo assassinato. Mas um ponto chamou a atenção. Valdemir fez uma acusação contra o próprio pai. O acusado contou à Polícia Civil que desde os 9 anos de idade ele era abusado sexualmente pelo pai, a maior vítima dessa história toda. E estes abusos aconteciam até a fase adulta. Isso, para a defesa, não representa aí uma confissão de um crime, mas pode indicar uma causa ou motivação. Ele conta algumas situações que passou nas mãos do homem. Afirmou que a mãe sabia de tudo. Disse que não possuía transtornos mentais e, mais uma vez, negou os crimes cometidos naquela noite. O advogado afirma que o rapaz é um acusado e não um réu confesso. Confirma a história contada por Valdemir a respeito do abuso. História reforçada por esse documento. Um comprovante de internamento de 2016, 3 anos antes do crime. As causas da internação estão descritas como surto psicótico, uso diário de drogas, esquizofrenia. A mãe relata ainda o abuso sexual sofrido por parte do seu pai. Tais condições indicam que no dia dos fatos, tudo leva a crer que não existiam nele condições normais para apontar a primeira versão à polícia. Existe no processo um laudo médico que demonstra que no momento do cometimento do crime, o Valdemir não estava pleno de suas capacidades mentais. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Se de fato foi ele que cometeu o crime. Então ali foi um momento simplesmente de euforia, né? Inclusive a gente verifica pelos relatos dos policiais que ele estava com uma lata de thinner na mão quando eles chegaram. Tá? E o uso de solventes naturais acaba gerando psicopatias. Quase 3 anos depois, o filho acusado de matar o pai e quase matar a mãe vai a júri, respondendo pelo homicídio triplamente qualificado de Idevor e pela tentativa de assassinato com 3 qualificadoras de Dona Dirce. Na frente do juiz e da sociedade, a verdade finalmente deve aparecer.